Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, te erguer e te dar vitória neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já, você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, na palavra inscreva-se aqui, ative todas as notificações, vamos orar e clamar pela tua vida. Não saia no final deste vídeo, porque eu creio que o Senhor, Ele pode te dar vitória onde você estiver. Receba a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos acompanhar esse vídeo e no final eu estarei orando pela sua vida. Paz do Senhor Jesus. Saudando também os nossos irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube e através do TikTok. Que a graça de Deus ilumine as vossas mentes e os vossos corações. Olha, eu quero chamar a atenção dos irmãos que estão nos ouvindo pela primeira vez, que o assunto aqui não é leite, é alimento sólido para aqueles que estão experimentados na palavra da justiça. Por que eu vou ministrar isso? Porque tem muita gente que está acreditando que o corpo de Cristo é um pedaço de pão e o sangue de Jesus é um copo de suco. E quando você acredita nisso, você não está tendo consideração a Cristo. Você está tendo por profano o sangue da nova aliança. Você está pisando no Espírito da graça. Porque depois da cruz, o corpo de Cristo somos nós, a igreja. E quando você diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, naturalmente você não é a igreja de Cristo. Porque para ser igreja, você tem que ser o corpo de Cristo, o templo e a morada do Espírito Santo. Então eu quero dizer aos irmãos que na Bíblia não existe santa ceia. Isso é uma invenção humana, criada pelo sistema religioso. Porque este é um dos maiores rudimentos do mundo. Alguns chamam de santo sacramento, outros chamam de Eucaristia, a hóstia. Existem diversos segmentos evangélicos cristãos que praticam este ritual que profana o sangue da nova aliança. O santo sacramento, como alguns chamam, para muitos é o que mantém seus fiéis em suas reuniões. Porque tem igrejas que, se parar de celebrar o ritual da ceia, os cristãos deixam de ir, porque eles não servem a Cristo, eles profanam a Cristo, eles honram a Deus com os lábios, mas o coração está distante da palavra. Então, em suas reuniões, eles se mantêm com este ato, e este é um dia especial dentro dos sistemas religiosos, nas chamadas igrejas, que na verdade são sinagoga judaica. Você vai descobrir essa noite que isto é uma festa mística e religiosa, e que somente judeu praticava a chamada Páscoa, conhecido hoje por Santa Ceia. Porém, eu quero notificar aos amados irmãos que estão nos ouvindo essa noite, que isso era uma festa de comemoração, era a passagem, era a libertação da escravidão para a liberdade, porque o povo de Israel ficou preso por mais de 400 anos nas mãos dos faraós. E Deus usou Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó. E como lembrança de prova do amor de Deus, foi criada
esta lei, uma data festiva de comemoração para a libertação das garras de Faraó, da escravidão do povo de Israel. Digam todos comigo: a Santa Ceia é uma festa judaica. Era um dia de comemoração exclusivamente num país chamado Israel. O Brasil não tem nada a ver com isso. Isso é uma invenção dos pastores para no final do mês utilizarem deste cerimonial de falso sentimento para entregar as envelopes dos dízimos e fazer meio de vida do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, uma das ordenanças contidas era instruir, diga comigo, instruir, a ordenança da Páscoa. Isto era uma instrução de Deus quando Moisés estava no monte. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 12, verso 21. Vamos ler a Torá, o Pentateuco, o Mitzvot. Vamos ler a lei de Moisés agora. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai-vos cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Esta expressão sacrificar, é bom lembrar que em Isaías capítulo 1, do verso 11 ao 16, Deus já anunciava por intermédio do profeta Isaías que não ia aceitar mais sacrifícios, orações, não ia aceitar mais dias de festa, e a Páscoa era um dia de festa que já tinha anunciado pelo próprio Deus, por intermédio de Isaías, que ele não ia aceitar mais sacrifício. Então atente bem para este termo: sacrificai a Páscoa. Era um sacrifício. Isto futuramente iria repercutir de forma muito contundente. Neste verso que eu quero ler com a igreja, deixe a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12. Vamos ler o verso 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as suas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então esta foi uma festa instituída, como eu disse, da saída do povo do Egito. Ali houve um livramento grandioso da parte de Deus para aquele povo. E em memória a este dia, Deus ordena que sacrificassem a Páscoa. Era um sacrifício. Por isso que tinha que matar o animal, tinha que matar o cordeiro. Lembrando que este cordeiro, quem ia simbolizar ele, era o próprio Jesus, que futuramente iria ser chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo estava ligado. Então escute bem, porque o negócio agora vai começar a mudar. Êxodo capítulo 12, verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Digam todos comigo: nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então quer dizer que a festa da Páscoa que os pastores celebram hoje, de acordo com a Bíblia, somente judeu podia participar. Isto é muito sério. Aqui a coisa começa a tomar um peso maior. A ordem é explícita: nenhum estrangeiro poderá participar da comemoração da Páscoa judaica, que é conhecido hoje pela ceia, diz a Bíblia, porque era uma festa exclusivamente para judeu, e gentil
não podia participar. Digam todos comigo, gentil não podia participar. Agora eu quero fazer uma pergunta a todos que estão me ouvindo para dar sequência a esta palavra. Você é judeu ou gentil? Porque se você está comendo pão e suco, você é um judeu. Você está judaizado. Você não é a igreja de Cristo e nem é o corpo de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Jesus e seus discípulos participaram desta festa. E é por isso que tem muitos crentes embebedados, porque estão violando a cronologia de tempo, estão vivendo como se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. Digam todos comigo essa noite: Jesus ressuscitou. Diga, nós estamos depois da cruz. E se eu estou depois da cruz, o meu Cristo não é Jesus de Nazaré, é o aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus para sempre. E está aqui, e está aí, e está dentro de você esta noite. Louvado seja Deus para sempre. Então pode alguém questionar: pastor, mas Jesus participou. Jesus participou dessa festa. Sendo Jesus um cristão, eu devo fazer o mesmo? Claro que não. Você tem que entender que Jesus de Nazaré era um véu de Deus, era a pedra de tropeço que tem muitos crentes se esbagaçando hoje. Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Paulo disse: pelo caminho novo e vivo que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Existe um caminho, existe uma aliança, existe um pacto de superiores promessas agora. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então veja, você não pode copiar Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré não era cristão, era um judeu que veio para cumprir a lei. Jesus de Nazaré foi um judeu que veio para cumprir a lei de Moisés. Portanto, ele tinha que fazer parte de todos os rituais da lei. E como a ceia, a Páscoa era uma lei, ele se submeteu a ela para cumprir a lei. Por isso que ele disse em Mateus 5,17, o que foi que ele disse? Não cuideis, que vim destruir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então ele participou da Páscoa, porque era uma lei, e esta lei está em Êxodo capítulo 12, verso 43, que só judeu podia participar. E como Jesus de Nazaré era um judeu, ele participou da Páscoa, que hoje é conhecido por ceia. Então ele disse: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E o que foi que ele fez? Romanos 10:4 diz: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crer. Por que ele é o fim? Porque ele pôs um fim à prática do judaísmo, inclusive da Páscoa, conhecido hoje por ceia. Inclusive ele celebrou a última, diz a sua palavra. Então certo dia, estando ele na companhia de seus discípulos, os mesmos questionaram se tomariam parte nesta cerimônia. Era um judeu, tinha que fazer parte. Jesus então lhes ordena que organizasse a festa. Olha, Santa Ceia não é uma mesa com uma bacia cheia de copinho de suco e um pedaço de pão. Santa Ceia da Bíblia, a Páscoa, era uma festa, tinha muita comida e muita bebida, inclusive carne assada de cordeiro. Os pastores, eles não cumprem a lei. Eles fazem reuniões de maldição por implantar a lei e não cumprem a lei como a lei é. Então, perguntaram se tomariam parte nesta ocasião. E nosso Senhor Jesus Cristo diz:
Mateus 26, 17 e 18. Abra a sua Bíblia comigo. Diz a palavra: e no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: presta atenção, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Veja que coisa interessante, igreja do Senhor. Aqui diz bem claro: onde queres comer a Páscoa? Pastores, na Bíblia não tem ceia, tem Páscoa. E aqui Jesus mandou celebrar foi Páscoa. Então, conforme nós provamos no verso anterior, isto era uma festa para os judeus. Estrangeiro não tomava parte neste ritual. Você que é brasileiro, está proibido participar da Páscoa. Está proibido. E ainda que seja judeu, não pode participar mais, porque esta lei teve um fim na cruz do Calvário. Agora, outro detalhe bem importante deste verso é que Jesus lhe comunica. Digam todos comigo: o meu tempo está próximo. Se Jesus disse: o meu tempo está próximo, logo aquela seria a última ceia. Diga comigo: a última ceia. Seria a última. Vamos ler a Bíblia. Abra comigo em Marcos 14 e 12. Vamos ler mais um pouco. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que façamos, onde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Abra a sua Bíblia novamente. Lucas capítulo 22, verso do 7 ao 9. Chegou, porém, o dia do asmo, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Preparemos. Então, aqui está a evidência. Veja, que ele veio para cumprir a lei. Porque a Páscoa era uma lei, conforme está escrito em Êxodo 12, 43. Antes de entrarmos neste assunto, eu gostaria de dizer à igreja do Senhor Jesus Cristo que este ritual foi abolido e que após a cruz do Calvário é que houve cristianismo. Não havia cristianismo antes de Cristo morrer e ressuscitar, só havia judaísmo. Então, toda vez que você copia Jesus de Nazaré, você se torna um judeu. Você não é cristão, é judeu. Se você vive baseado na doutrina dos apóstolos, você é um judeu, porque o evangelho só saiu da boca de Paulo. É por isso que Paulo dizia: se alguém pregar outro evangelho além do que eu prego, é maldito. Não era maldito para aquele tempo, mas depois da cruz é maldição. Então, fazer uma cópia deste ato pobre dos dias de Jesus de Nazaré em carne, isso só te faz ser um judeu e não um cristão. Porque Paulo disse em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, que tínhamos que deixar já os princípios elementares da doutrina de Jesus de Nazaré e prosseguir para a perfeição, e não lançando de novo estes fundamentos de arrependimentos, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Paulo disse: deixem isso já. Tudo que Jesus de Nazaré praticou em carne,
abandonem imediatamente para prosseguir para aquele que ressuscitou, para a perfeição. Então a versão da Bíblia diz de forma mais explícita, a versão que nós conhecemos, deixando já, abandonem. Então, eu quero dizer à igreja do Senhor Jesus, que Jesus de Nazaré, ele não pode ser copiado nos dias de hoje. É o Cristo ressuscitado. Se não fosse assim, não teria sido revelado uma nova aliança, um novo pacto de melhores e superiores promessas. Agora, olha que coisa interessante. Porque na carta à igreja de Coríntios, o apóstolo exorta dizendo ser Cristo nossa Páscoa. Diga comigo, Cristo nossa Páscoa. Então a Páscoa da igreja não é um pedaço de pão e nem um copo de suco, porque Paulo agora vai exortar a igreja dizendo ser Cristo nossa Páscoa. Paulo disse que não se envolvam mais com rituais do passado. A isto ele qualifica como fermento velho. Diga comigo, crente que come pão e suco está comendo fermento velho da lei. Veja o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 5:7, abra a sua Bíblia comigo essa noite. Paulo disse: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa já foi sacrificado por nós. Quem pode dar um glória a Deus essa noite? Diga comigo, a nossa Páscoa era Cristo e já foi sacrificado por nós. Como é agora que um crente, depois de mais de 2000 anos depois do sacrifício da nossa Páscoa, profana ele com um pedaço de pão e um copo de suco, dizendo que aquilo é a Páscoa, que aquilo é a ceia da igreja? Lá no passado, eles tinham que celebrar a Páscoa por conta de uma ordenança. Aqui nos dias atuais, esta Páscoa já foi sacrificada por nós. Não cabe estarmos hoje com um pedaço de pão e um copo de suco na mão, profanando o sangue da nova aliança. Não cabe, não compete a um crente do novo pacto estar com um pedaço de pão e um copo de suco, dizendo que estamos celebrando a ceia do Senhor. Há tantos rudimentos em cima disso. Eu conheço crente que tem 50 anos de crente, e a mulher é convertida e o marido não é, e a igreja impede ele de comer o pedaço de pão e o copo de suco, porque diz que ele está em pecado. Mas eles dizem que se Jesus voltar, a irmã sobe, mas não pode comer a ceia, porque a ceia para a igreja é mais importante do que o céu. É tanto do ensino errado, e além disso tem as mentiras dos pastores que ficam discutindo o que faz com o restante do suco e do pão. Se coloca na pia, se desenvolve na água, se tem uns que enterra, tem outros que coloca debaixo do pé de bananeira, e é tanto misticismo, é tanta mentira em cima desse ensino, dizendo que é a ceia do Senhor. E isso não é a ceia do Senhor. O que te remete a uma ceia? Eu quero perguntar aos abençoados que estão me ouvindo pela primeira vez: o que é que te remete a uma ceia? Eu vou te refrescar a memória. Final de ano, é comum todos os familiares fazer uma ceia de Natal. O que é uma ceia? Mesa farta, muita comida, muita bebida. E na ceia de Natal não pode faltar o peru. Não pode faltar, porque é costume de família comer o peru no final do ano. E isso é quase mundialmente, né? Tem alguns países que celebram de outras maneiras, mas pelo menos aqui no Brasil, a ceia de Natal
reúne a família, é lasanha, né? É carne assada, carne guisada, é churrasco, festa. Era uma festa grandiosa, comida farta. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 5 e 8. Abra sua Bíblia comigo essa noite. Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios 5 e 8. Por isso façamos a festa. Escute, Paulo está convidando os crentes para fazer a festa depois da morte de Jesus. Olha o que Paulo diz. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho. O que é o fermento velho? Diga comigo, o pão e o suco. Paulo disse, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Então quer dizer que a festa do crente neste novo pacto é com comida, pode ter pão, mas tem que ter principalmente, diga comigo, a sinceridade e a verdade. O que tem de crente metido em mentira agora com um copo de pão, um pedaço de pão e um copo de suco não é brincadeira. Passa o mês inteiro pintando e bordando, aí quando chega na igreja no final do mês, querem demonstrar santidade. Mas eu quero dizer a você que come pão e suco, que você está fazendo a festa com o fermento velho. Você está fazendo a festa com o fermento da maldade e da malícia. Você está negando todo o sacrifício da cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Todo o sacrifício. Nossa festa agora é na mente. Diga comigo, nossa festa agora é na mente. É no espírito. Porque nós não servimos ao Senhor com o corpo. Diga, nossa carne não faz mais este papel. É por isso que Paulo disse em Romanos 7:25, que com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Louvado seja Deus para sempre. Toda vez que você tenta servir a Deus com a tua carne, tu entra no fermento velho, no fermento da maldade e no fermento da malícia. Se o lugar aonde você frequenta ainda tem este rudimento chamado Santa Ceia, que é uma invenção humana, porque na Bíblia tem Páscoa judaica. Se o lugar aonde você frequenta ainda tem essa chamada Santa Ceia, saiba que isto não é uma igreja. Pode ter milhões de crentes dentro dela, mas eu afirmo pelo Evangelho, isto não é uma igreja. Pastor, isto é muito sério. E o que é, pastor? Diga comigo a igreja. Diga, é uma sinagoga judaica, aonde o judaísmo está de pé e as práticas da lei de Moisés permanecem até hoje, negando tudo que Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Paulo escreve às igrejas, aos hebreus, mostrando que tudo isso não tem valor algum para Deus. Estão praticando seus rituais, seus cerimoniais, estão enchendo a igreja de crente com o sentimento falso do pedaço de pão e do copo de suco, mas isso não tem valor algum para Deus. Tudo não passa de simbolismo, e a verdadeira igreja não vive do que é simbólico. Diga comigo, a igreja vive do que é real. A igreja vive do que é real. Abra sua Bíblia, vamos provar isso. Hebreus capítulo 9, versículo 10. O sistema religioso está em pânico agora. Tem muitos pastores me ouvindo agora, porque Jacuípe está sendo plataforma para o mundo inteiro, para haver sustentáculo da fé. Nós estamos fundamentados na rocha, nós estamos
com o fundamento do Evangelho. Não há quem resista a esta palavra, não há quem resista a este ensinamento. Deus está sacudindo toda a teologia deste mundo por terra agora, por causa da sua ciência que chegou. Quem pode dar glória a Deus essa noite? Diz a Bíblia, Hebreus 9:10, vamos ler a palavra, o qual era símbolo para o tempo de então. Então quer dizer que a ceia era um símbolo para o tempo de então, em que se oferecia dádivas e sacrifício. Vocês lembram que a ceia era um sacrifício? Que quanto à consciência não podia aperfeiçoar aquele que fazia o serviço, pois consistia, diga comigo, somente em alimentos, em bebidas e em várias ablusões e ordenança da carne, impostas até o tempo da reforma. Eu vou ler novamente bem rápido. O qual era símbolo para o tempo de então, em que se ofereciam dádivas e sacrifício, que quanto à consciência não podiam aperfeiçoar aqueles que faziam o serviço, pois consistia somente em alimento e bebidas e várias ablusões e ordenanças da carne, impostas até o tempo da reforma. Agora toda a igreja diga comigo essa noite, para o mundo inteiro ouvir, diga comigo, o tempo da reforma chegou. Oh glória, o tempo da reforma chegou. Quem trouxe a reforma? O apóstolo Paulo. Foi Paulo que trouxe a reforma para a igreja. Porque isto, a ceia, a Páscoa, era um dia de comemoração para o povo de Israel, por terem se libertado da escravidão do Egito. Então eles se reuniam nas suas casas, praticavam a festa da Páscoa. Outro detalhe, pastores de plantão, nunca foi celebrado Páscoa ou ceia em igreja, era na casa do povo, era na casa dos crentes, porque dia de festa os crentes não vão para a igreja, não, ficam em casa comemorando com a família. Paulo disse que era ordenança para a carne. Diga comigo, ordenança para a carne. Não era para o espírito, era para a carne. A pessoa ficou presa 400 anos, os seus familiares, os seus descendentes. Então foi marcado um dia para se alegrar, para se lembrar da mão do Deus Todo-Poderoso, que arrancou o povo das mãos de Faraó, passando pelo Mar Vermelho e pelo deserto. Era por isso que existia a Páscoa. Então, era para a carne, era uma ordenança para a carne. Mas não dava limpa consciência a ninguém. E esta só estava de pé, aguardando o tempo da reforma. Só estava de pé até Cristo morrer e ressuscitar. E revelar a Paulo o novo pacto. O tempo da reforma. O tempo determinado por Deus. E a Bíblia diz que depois da reforma tinha que ser abolida. A reforma se estabeleceu com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ali começou um novo tempo, uma nova era, uma nova história, um novo pacto de melhores e superiores promessas. É por isso que Jesus em seus dias diz, desliga aí rapidinho, ligeiro, os dois. Jesus diz, não se pode colocar vinho novo em odres velho, não se costura roupa nova, roupa velha com remendo novo. Ou você está na lei, ou você está na graça. Ou você está antes da cruz, ou você está depois da cruz. Quem está depois da cruz aqui, dê um glória a Deus essa noite. Isso é uma evidência, amados. A reforma se estabeleceu no sacrifício de Cristo na cruz. Trazendo esta reforma para a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo chama-lhes a atenção da seguinte forma. Olha o que é que Paulo diz. Abra sua Bíblia em Colossenses 2:16. Sustente aí a palavra. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer
ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados. Observe que na lei de Moisés tinha os sábados, nas ordenanças da Constituinte de Israel, na Torá, que era 613 mandamentos, tinha as luas novas e tinha o dia da Páscoa, o dia da festa. Ninguém vos julgue, Paulo disse, pelo comer ou pelo beber. Agora eu quero fazer uma pergunta: tem alguém julgando alguém quando alguém não toma ceia na igreja? Porque os crentes que tomaram banho de água e foram manipulados pelo batismo na água, eu digo manipulação porque depois da cruz só há um batismo. Efésios 4:5 diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. E quantos crê, diga amém. O batismo com água era praticado por João Batista. Jesus nunca batizou ninguém. João 4:2 diz que Jesus nunca batizou ninguém. Quem batizava eram os judeus. Depois da cruz de Cristo, o eunuco foi batizado por Filipe. Quem era Filipe? Judeu. Quem era o eunuco? Judeu. Mas Paulo disse em 1 Coríntios 1:17 que Cristo não lhe chamou para batizar, para não anular a cruz de Cristo. Porque se o batismo com água serve para perdoar pecado, o que fez o sangue derramado na cruz do Calvário? Porque todos sabem, sem exceção, que o sangue de Jesus é o que purifica o homem de todo pecado. Louvado seja Deus para sempre. Então, meus amados irmãos, aqui Paulo traz um alerta à igreja. O apóstolo cita este evento e deixa claro que tudo isso passou. Não temos mais necessidade dessas coisas. Portanto, não permita que ninguém vos julgue, impondo-lhe condenação. A Páscoa era uma festa anual. Olha o detalhe: não era mensal e nem semanal e nem semestral. Porque tem igreja que celebra a Páscoa, a ceia, toda semana. E eu conheço igrejas que celebram toda semana, todo domingo celebra a ceia. Tem igreja que celebra todo mês. Tem igreja que celebra de 6 em 6 meses. Tem igreja que celebra só uma vez por ano. E a festa da Páscoa era uma vez por ano, porque era um dia de comemoração para a lembrança da libertação do povo das mãos de Faraó. Até nisso eles erram. Então todos por aí, todos os meses, com um pedacinho de pão na mão, botando o povo em má consciência. Por isso que Paulo disse: não vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ninguém pode julgar a igreja pelo que come ou pelo que bebe. Digam comigo: o reino de Deus nem é comida, nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus para sempre. Isso está escrito em Romanos 14:17. Foi o que Paulo disse quando se dirigiu à igreja de Roma. Porque Paulo separa aqui o que é espiritual do carnal. Porque tem gente que fica condenando os outros, mas é justamente os carnais. Paulo disse: saiam desta letargia. Isso não é uma liturgia. Liturgia é a maneira ritualística de conduzir um trabalho. Mas isto aqui era uma letargia. Isso contagia as pessoas para o mal, para o fermento velho, da maldade, da malícia, da mentira. Saiam disso. Digam todos comigo: pão e vinho não te põe em comunhão com Deus. Quantas pessoas estão enganadas? A pessoa pratica todo tipo de miséria, aí no final do mês toma um copo de suco e come um pedaço de pão e acha que vai ter uma comunhão mais íntima. Tem até aqueles que ficam fraudulentamente mentindo para si e para os outros. Quando toma um copo de suco, dá uma rajada de xandaraia, labachúria, labarraia. Amados, só Deus para ter misericórdia desta falsa fé, desses falsos crentes. Eu quero voltar um pouquinho aqui. Eu quero voltar um pouco
e encerrar esta palavra, mas eu quero entrar no assunto mais importante da noite. Porque Jesus disse aos seus discípulos, em João 6,64, e os pastores ficam nisso aqui, para instruir os crentes a comer a ceia. Não, esse pastor está pregando heresia. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse isso em carne, para os judeus, não foi para a igreja, foi para os judeus. Isto não é carnalmente, não é físico, é crer que a sua carne dilacerada, o sangue derramado na cruz, foi sua Páscoa eterna, e que ali está a sua santa ceia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus disse, por diversos lugares, Jesus disse algo interessante, e por diversos lugares nós encontramos quadros pintados, a última ceia. Quem já viu aqui? Quem já viu? Pintura com quadro com os 12 discípulos, o traidor do lado de Jesus, alguém beijando ele, e o quadro intitulado A Última Ceia. Sendo a última ceia, porque estão dando continuidade àquilo que já era para ter sido terminado. Veja o que Jesus disse, Lucas 22, 15 e 16. Sustenta um pouco, eu sei que está puxado, eu vou encerrar, mas sustente. Disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha, o reino de Deus está onde? No céu ou na terra? Quando Jesus veio, um dos objetivos de Jesus era estabelecer o reino sobre a terra. Lucas 17, 20 diz: eis que o reino de Deus já está entre vós. Então ele estabeleceu o reino, e aqui ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Está bem claro aqui. Porventura, não diz que era para preparar este ato? Claro que não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que era a última. Era para encerrar, não para preparar todo mês, para dar continuidade. Estará todo esse sistema religioso chamado cristão em desobediência? Claro que está. Claro que estão desobedecendo a Cristo. Todos os meses pisam o sangue de Jesus, tem por imundo o sacrifício, levando o povo a uma má consciência, leva o povo a pedir perdão pelos pecados, quando o Cordeiro de Deus já tem tirado o pecado do mundo. Então, todos os meses, eles têm por profano o sangue da nova aliança. Agora abra a sua Bíblia que eu vou encerrar, mas antes você tem que ouvir isso, porque os pastores lêem 1 Coríntios 11 e 23 para celebrar a ceia, mas não lê os versos anteriores. E eu quero ler com você, para você entender que Paulo não está mandando ninguém comer ceia, Paulo não está ensinando ninguém a celebrar a ceia, Paulo está apenas relembrando o que aconteceu na última ceia. Escute, diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Os irmãos estavam comendo dentro da igreja. Igreja não é lugar de comer. Igreja é lugar de se juntar, de adorar. Um tem cântico, outro tem louvor, outro tem palavra. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que eu vou vos dizer, eu não vos louvo,
Porquanto, quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte, pastores, ouçam com cuidado, de sorte que quando vos ajuntais na igreja, no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por que vocês estão comendo? Por que estão comendo a ceia do Senhor? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então quer dizer que Paulo está repreendendo os crentes que estavam comendo pão e suco dentro da igreja, dizendo que era a ceia do Senhor. Se esqueceram que a nossa Páscoa já foi sacrificada por nós. Paulo está agora no verso 23, que é onde os pastores lê para partir o pão e para celebrar a ceia. Eles leem aqui 1 Coríntios 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Preste atenção. Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o que foi que Paulo ensinou? Paulo ensinou porque tinha acabado de repreender a igreja, que a igreja não era lugar de comer. E quando a igreja se juntasse num lugar, não era para comer a ceia do Senhor, porque o Senhor não estava ali. O Senhor, que era o Espírito, já estava dentro de nós, já tinha se sacrificado e era a nossa Páscoa. E Paulo não está mandando celebrar. Paulo está dizendo: porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo está relembrando a última ceia. Meu amado, que o Espírito de Deus abra a tua mente para sair desta mentira. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. É fato que Paulo está relembrando um ato praticado por Jesus nos dias de sua carne antes de morrer, e ele ia morrer, e quando morresse se fazia memória dele. O problema é que Cristo ressuscitou. Diga comigo: Jesus ressuscitou. Não se faz memória de quem está vivo, porque Jesus vive e reina para todos sempre, amém. As religiões todos os meses matam Jesus, fazem memória de Jesus, como se Jesus tivesse morto. Mas essa noite eu declaro: Cristo vive, louvado seja Deus para sempre. Jesus diz: partindo o pão, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu não posso fazer memória de Jesus mais, porque esse texto não é para a igreja. Esse texto foi para os judeus que iam vê-lo morto, e enquanto estivesse morto se fazia memória dele, mas ele ressuscitou. Agora, meus amados, olha só o verso de número 26, e eu vou encerrar. O verso de número 26 acaba com todo o sistema religioso, toda a mentira da ceia, toda a mentira do judaísmo, desta Páscoa judaica dentro das igrejas evangélicas. Olha o que diz a palavra: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Oh, meu amado, vocês que tomam ceia todo mês, vocês matam Jesus todo mês. Vocês tomam o pão, tomam o suco
e anunciam a morte dele até que ela venha. E eu tenho uma coisa para dizer a vocês: a morte de Jesus não virá mais, porque a morte não tem qualquer domínio sobre ele. Louvado seja Deus! Porque ele morreu e ressuscitou, e não se pode anunciar que ele vai morrer quando ele já vive para todo sempre. Amém? Só os que creem dão glória a Deus essa noite. Jesus vive, Jesus vive. As religiões querem matar Jesus Cristo todo mês, estão tendo por profano o sangue da nova aliança, mas o Espírito da graça chegou em Jacuípe para desmascarar esse sistema religioso e dizer: ele vive, ele vive, ele vive para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus. Agora toda a igreja de pé, vamos confessar o Evangelho, vamos confessar a palavra e vamos dizer: diga comigo, eu sou. Diga comigo, eu sou o corpo de Cristo. Diga, eu sou o templo, eu sou a morada. Diga, nossa Páscoa já foi sacrificada por nós. Agora dê glória a Deus e vamos adorá-lo em oração essa noite, porque Ele é fiel. Eu quero nesta hora orar, interceder pela tua vida, em nome de Jesus. Deixa seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando, clamando, intercedendo e acreditando que o Senhor, Ele pode entrar com providência no teu problema, na tua vida, abrir portas aonde não tem portas, e eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração nos comentários, eu estarei orando pela tua vida para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra, também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, nesta hora, meu Pai, Senhor, eu lhe peço perdão por atos, falhas, palavras, pensamentos, porque, meu Pai, nós somos pecadores, falhamos, erramos contra o Senhor, mas a Tua graça e a Tua misericórdia está sobre as nossas vidas. Deus, nós entramos na Tua presença, eu já vou lhe agradecendo por mais uma oportunidade, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite abençoada, a qual o Senhor tem nos concedido. Deus, eu já vou lhe pedindo, meu Pai, nesta hora, neste clamor, por cada servo, por cada serva Tua, por cada, meu Pai, pedido de oração. Deus, servos que têm clamado, servos que têm pedido, servos, meu Pai, que têm intercedido na Tua presença. Por isso, meu Pai, nesta hora, entra com providência, joga todo mal por terra, toda seta, Deus, toda cilada, meu Pai, do adversário, aonde, meu Pai, teus filhos e as tuas filhas estiverem. Deus, que o Senhor venha entrar com providência, venha, meu Pai, cortar todo laço, venha, meu Pai amado, agir e fazer o teu sobrenatural a cada família, a cada casa representada, a cada casamento, meu Pai. Deus, que precisa do teu agir, que precisa do teu sobrenatural. Deus, eu sei, meu Pai, que muitas pessoas estão agora ouvindo esta oração, depressivos, desanimados, deitados numa cama, precisando, meu Pai, do teu sobrenatural, precisando, meu Pai, de uma resposta, precisando, meu Pai, do teu agir
precisando, meu Pai, de um toque do Teu Espírito Santo. Por isso eu quero lhe pedir nesta hora, meu Pai, entra com a Tua providência. Deus, vai abrindo porta aonde não tem porta. Senhor, servos que se sentem cansados, que se sentem, meu Pai, preocupados. Deus Todo-Poderoso, já não sabem o que fazer. Deus, que decisão tomar. Estão, meu Pai amado, caídos. Deus, estão, meu Pai, numa depressão profunda. Espírito Santo, mas eu quero lhe pedir, meu Pai, nesta hora, Deus, que as tuas mãos fortes e poderosas venham chegar na vida dessas pessoas, venham chegar nessas casas. Deus, venham chegar, meu Pai, nesta família. Deus, eu creio, meu Pai, no Teu poder. Eu creio, meu Pai, no Teu Espírito Santo. Eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, ainda realiza milagres. Ainda realiza, meu Pai, o impossível. Porque a Tua palavra diz em Lucas 1:37, porque para o Senhor nada é impossível, meu Pai. Vai agindo, meu Pai, vai fazendo o Teu sobrenatural. Deus, vai levantando, meu Pai amado, o Espírito Santo, aquele que está nesta hora depressivo, fraco, desanimado, meu Pai, precisando, meu Pai amado, de uma palavra, precisando, meu Pai, de uma resposta do Teu Espírito Santo. Vai visitando agora, meu Deus, vai visitando agora nesta hora. Deus, vai tocando, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu, como ser humano, como homem, eu não tenho poder de nada, eu não posso fazer nada, mas eu sei, meu Pai, e eu acredito no Teu poder, eu acredito na Tua glória, eu acredito, meu Pai, que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Espírito Santo, pega, meu Pai, na mão dos Teus filhos, pega na mão, meu Pai, das Tuas filhas, aqueles que estão, meu Pai amado, deitados numa cama agora, tristes, desanimados, cabisbaixos. Visita agora, meu Pai, através do Teu Espírito Santo. Há pessoas que olham para o lado e para o outro, não vê mais esperança, não vê, meu Pai, mais nada. Estão, meu Pai, no fundo do poço, se sentem deprimidos, se sentem, meu Pai, desolados. Deus Todo-Poderoso, mas eu creio, meu Pai, Espírito Santo, que quem dá a última palavra é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, quem pode fazer o milagre é o Senhor. Quando nós tentamos agir com as nossas próprias mãos, dá tudo errado. Mas quando o Senhor entra na nossa história, quando o Senhor entra na nossa casa, quando o Senhor entra, meu Pai, na nossa família, algo sobrenatural acontece. O Teu Espírito Santo, meu Pai, Deus, eu creio que fala ao meu coração nesta hora. Deus, que há pessoas que precisam, meu Pai, nesta hora, Senhor, Espírito Santo, de um milagre, meu Pai, urgentes, estão deitados numa cama, estão encamados, estão enfermos, estão doentes espiritualmente e carnalmente falando. Deus Todo-Poderoso, visita nesta hora, meu Pai. Vai operando o Teu milagre. Deus, eu creio que operando, Senhor, quem impedirá? Eu creio que nesta hora, através do Teu Espírito Santo, meu Pai, o Senhor está visitando, o Senhor está tocando, o Senhor está renovando, o Senhor está salvando, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, porque a Tua palavra diz, meu Pai, Deus, que a fé vem por ouvir, e ouvir, meu Pai amado, a Tua palavra e a Tua voz. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Teu nome, Espírito Santo, a cada pedido de oração, meu Pai,
a cada servo, a cada serva, a cada jovem, criança, adolescente, meu Pai, homem e mulher, Senhor. Deus, que deixou seus pedidos de oração, crendo, meu Pai amado, que o Senhor pode dar vitória, crendo que o Senhor pode agir, crendo que o Senhor pode fazer o teu sobrenatural. Deus, o teu povo, meu Pai, pede o Espírito Santo, Deus, renovação do teu, meu Pai, Espírito Santo. Precisamos, meu Pai, da tua renovação, precisamos, meu Pai, do teu poder. Ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, aqueles casais, meu Pai, que só vivem em briga, só vivem em intriga, só vivem em guerra, meu Pai. Ô Espírito Santo, Deus, já não sabem mais o que fazer, Deus, estão sem direção, Espírito Santo, mas eu creio, meu Pai, nesta hora, que através da tua palavra, através, meu Pai, do teu poder, através, meu Pai, da fé dos teus filhos e filhas tuas, que estão ouvindo esta oração, que estão ouvindo este clamor, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor, meu Pai, pode, meu Pai, invadir o nosso coração e, Senhor amado, sarar todas as nossas feridas. Vai tocando, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, vai renovando os casamentos, vai renovando os relacionamentos, toda a guerra, toda a intriga, todo o espírito de briga, meu Pai, nos lares dos teus filhos. O Espírito Santo vai cortando o laço, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Todo embaraço, meu Pai, nas mentes, Deus, mentes embaraçadas, mentes, meu Pai amado, que estão tomadas por pensamentos negativos, por pensamentos contrários. O Espírito Santo visita nesta hora. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece a cada fio de cabelo da nossa cabeça. Deus, o Senhor conhece, meu Pai, as nossas dificuldades. O Senhor sabe, meu Pai, daquilo que precisamos, daquilo, meu Pai, que necessitamos, meu Pai. Por isso eu te peço nesta hora, Deus, vai agindo, meu Pai, fazendo o teu sobrenatural. Eu creio, meu Pai, que a glória, Deus, da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Deus, eu creio, Senhor, que através desta oração, deste clamor, o Senhor está visitando teus filhos e filhas tuas. Deus Todo-Poderoso, e eu creio que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Eu creio que todo gigante que estava operando na vida dos teus filhos, o Senhor está jogando por terra. Eu creio, meu Pai, que os laços do adversário está sendo repreendido. Eu creio, meu Pai, que toda a maldição hereditária na vida dos teus servos e servas tuas está sendo jogado por terra. Eu creio, meu Pai, que através deste clamor, através desta súplica, através desta oração, o Senhor está fazendo o sobrenatural, o Senhor está operando, o Senhor já está agindo, o Senhor, meu Pai, tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Por isso eu glorifico e exalto o teu nome, porque mesmo não merecendo, mesmo, meu Pai, sendo infiéis, o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem, meu Pai, nos abençoado, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e na vida do teu povo, da tua igreja, a cada parentela, meu Pai, representada aqui nesta oração. Vai visitando, meu Pai, nesta hora, que a harmonia venha chegar, porque o Senhor, meu Pai, é o príncipe da paz, nos dê vitória, nos abençoa, nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos e dos acidentes. Nos dá vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. São essas bênçãos que eu te rogo e já te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus
te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante, deixe seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando, crendo que o Senhor pode dar vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.